Bom dia, criaturas do pântano. Quero conversar com vocês hoje dos aspectos filosóficos da bioética, do biopoder e também aspectos biológicos, né, da ciência, da atualidade e das imposições que ao longo do tempo nos colocaram dentro de uma caixinha, né? E você está lá dentro da caixa, alguns estão dentro do armário, forçados a agir de uma maneira como não gostariam, seja política, religiosa. Cada época tem um regime, cada época tem uma maneira de manipular. Portanto, na sequência de liberdade e determinismo, hoje nós vamos tentar falar dos desafios da atualidade. Por exemplo, a neurociência. Nós sabemos que existem métodos de percepção, inclusive técnicos, né, de previsão de ações, claro que ações simples, mas os neurocientistas já sabem as conexões responsáveis por esse ou por aquele comportamento dos neurônios. Então, de uma maneira mais simples, é possível saber escolhas, como por exemplo, ações da adrenalina sobre a fuga de um animal, ou no caso de um estímulo, como se reage. Bom, a neurociência evoluiu muito nesse sentido. Agora, até que ponto nós temos consciência dessas coisas? Até que ponto nós agimos como agimos num momento de nervoso, num acidente, num momento de decisão de escolha? Imagine um médico diante de um imprevisto ali, de uma hemorragia, ele vai ter que estancar aquilo, quais são os recursos? Ou então, a saída de uma argumentação de um advogado diante de um tribunal, ele não estava preparado para aquela argumentação do oponente dele, e ele tem que ter uma postura para poder reagir. Então, isso tudo compõe uma forma de reação e ação, né, que cada época cria diferentes resultados, né? Nós sabemos que as nossas escolhas, elas são, na verdade, forjadas, manipuladas pelo meio que nós vivemos. Ah, não. Eu tenho total liberdade de fazer o que eu quiser. Será? Será que existe livre-arbítrio? Ou será que é só uma hipótese, né? Um médico diante de uma mesa de cirurgia, ele tem todo um acervo de informações que ele recebeu na faculdade, que a experiência foi dando a ele, contato com outros colegas que dizem, não faça assim, faça assado, eu fiz assim, não funcionou, faz de outra maneira. Enfim, o teu acervo de reações para cada situação vão variar em função da tua experiência. Nós já falamos sobre o empirismo também, né? Agora, tem coisas que a ciência diz que estão vinculadas ao nosso DNA. Condutas, algumas condutas, segundo alguns, né, influenciadas pela tua herança genética. Alcoolismo, por exemplo. Alguns cientistas afirmam, e outros discordam, que existe uma possibilidade muito grande de alguém desencaminhar-se pelo caminho dessa doença chamada alcoolismo, porque há uma tendência genética familiar. Também se sabe que determinados povos são mais sensíveis à ação do álcool. Muitos orientais bebem um pouquinho e já ficam, né? Enquanto que povos nórdicos, os russos, bebem uma garrafa de vodka e não fez nada. Ah, mas é por causa do clima. Não, é por causa da genética. Ah, é porque... E por quê? Porque nós ficamos discutindo o comportamento de coisas que talvez fujam à nossa capacidade plena de compreensão. Qual é o gene que faz com que o cara seja alcoólatra? Ah, é o gene tal. Vamos mapear isso um dia? Provavelmente, né? Agora, essas informações contidas no teu DNA, elas tendem a te condenar a falta de livre-arbítrio. Será que eu
você, eu, qualquer um de nós. Nós somos donos realmente de nós mesmos, da nossa conduta. Claro que decisões simples são diferentes de decisões morais, né? Imagina, o médico vai decidir se ele faz ou não aquele aborto naquelas circunstâncias. Ele pode se negar a fazer? Pode. Tem muitas questões morais envolvidas aí. Vai depender da religiosidade dele, vai depender da legislação de cada país. Enfim, existem pressões, existem questões pessoais, né? E existe um momento. Por que eu tomei essa decisão? Por que um argumento diante de um tribunal, um advogado tomou essa ou aquela decisão? Porque ele julgou conveniente, ou então julgou conveniente simplesmente calar-se, simplesmente deixar rolar. Não tem argumento, né? E contra fatos muitas vezes não há argumento. Agora, até que ponto nós temos de fato esse livre arbítrio? Até que ponto ciência, consciência e moralidade nos induzem a pensar desta ou daquela maneira? Bom, o mundo moderno reserva discussões filosóficas muito profundas. Eu diria que algumas delas quase que insolúveis, porque nos colocam entre a parede e a espada. E nós temos que decidir, porém, nós vamos ficar sempre numa linha tão tênue, tão uma corda bamba, o fio de uma navalha, em que essas novas circunstâncias vão nos apertar, vão nos dificultar, ou talvez nos libertar, né? Vamos falar um pouquinho das manipulações genéticas, né? Tem questões filosóficas aí extremamente profundas. Eu pedi que vocês assistissem um filme chamado Gattaca, que vai trazer essa discussão à tona, né? As controvérsias morais sobre a manipulação genética. Imagine, isso não é impossível, aliás, é plenamente possível, manipular-se crianças para que elas possam ter olhos azuis, cabelo verde. É só você saber o gene lá e você vai manipular. Você vai poder manipular e selecionar pessoas com porte agigantado. É possível? Sim. Imagine um exército dessas criaturas manipuladas, mutantes, ou então cópias exatas, clonadas, de alguém que você, cientista, julgou perfeito para os seus propósitos, né? Alguém, por exemplo, para carregar peso, ou um excelente lutador, ou alguém que tem capacidade de correr como ninguém, preservar essas características, transmitir essas características, sejam elas benéficas ou às vezes até questionáveis. Vamos pegar uma galinha, vai. Uma galinha que bota 2 ovos por dia. É legal. Como fazer isso? Bom, vamos tentar descobrir quais são os genes envolvidos nisso, ou então simplesmente fazer como se fazia antigamente. Você vai tentar preservar os filhos daquela galinha para que eles possam, as filhas, né, para que elas possam botar tantos ovos quanto a mãe, né? Ou uma vaca que dá tantos litros de leite, e você vai separar, isso chama-se zootecnia, você vai separar essas características daquele animal para que ele passe isso de geração em geração. Assim que os animais foram selecionados, né? Tanto do ponto de vista fenotípico, né, aquilo que ele mostra externamente, como aquilo que ele é geneticamente. Por quê? Porque herdou. Um cavalo árabe terá características de cavalo árabe, diferente de uma manga larga, diferente de um cavalo crioulo. Por quê? Porque essas características elas vêm geneticamente. Mas as características manipuladas, elas poderão com o tempo trazer questões muito, muito complexas. Por exemplo, cidadãos mais manipulados, portanto, supostamente mais evoluídos, diferentes daqueles que não têm aquela característica tão desejada. Vamos supor que uma sociedade que almejassem bons guerreiros. Então, quem não tiver aquela característica fisionômica, muscular, fisiológica, anatômica, do jeito que é desejado, será inferior. Imagina indivíduos mais aprimorados, indivíduos
menos aprimorados. Se a manipulação chegar a um nível de evolução em que aqueles que foram manipulados são superiores aos que ainda não foram ou que nunca serão, haverão classes. Será uma sociedade de castas. A bioética, ela tem que ser pensada, porque quando você fala de um animal que bota tantos ovos, dá tantos litros de leite, ou então que corre mais, um cavalo de corrida, ou mesmo um corredor humano, aquele animal tem uma superioridade programada, estudada, manipulada, para que ele seja superior aos outros. Se você tem um superior, você tem um inferior, consequentemente você vai discriminar. Mais ou menos evoluídos, mais ou menos manipulados, inferiores e superiores. Quantas controvérsias morais isso poderá trazer, né? Isso eu estou falando de qualidades, de potencialidades, como velocidade, força muscular, mas também pode ser de inteligência, né? Descobrem lá qual é o gene que faz com que suas conexões neuroniais sejam vantajosas para você ter um QI absurdamente alto, você vai ser superior a quem não tem, né? Enfim, são questões biológicas, filosóficas e até jurídicas, né? Porque imagina só uma criatura desenvolvida para ter uma força física com pouquinha inteligência. Vai fazer dessa criatura um animal de carga, como um cavalo que não pode, ele pode, ele só não sabe que pode. Não permitir que se coloque uma sela, uma encilha nas costas dele. Se o burro soubesse a força que tem, não puxava a carroça, né? Enfim, imagine a manipulação para que essa pessoa, ou essas pessoas do futuro, sejam apenas guerreiros, sem sentimentos, apenas obedecedores, se é que posso falar isso, né? De ordens. Então, e se morrer também, eles vão ter famílias, vão ser clones. Bom, assista o filme Gattaca, tá? Você vai tirar as suas conclusões pessoais, tá? São questões individuais, ainda que sejam filosóficas e devam ser discutidas no âmbito da sala de aula, por exemplo, né? Mas isso tudo vai trazer uma relação de poder e de controle por quem dominar essas técnicas, né? Uma relação de poder, de vigilância, uma relação de poder, de controle sobre a vida dessa criatura, assim como o dono de uma vaca que dá tantos litros de leite tem sobre ela, né? Ou então do dono de um cavalo de corrida. São controles que o animal não vai perceber, não sabe que ele está sendo explorado para dar mais leite, mais ovos, mais lã, mais carne, né? É imperceptível para ele. Até que ponto para nós, no futuro, isso será imperceptível? Talvez para aqueles que não tenham sido manipulados, eles vão analisar, que coisa, hoje em dia tem como você ter um filho atleta já desde o ventre da mãe. Pode ser que aconteça, né? Tem um autor chamado Michel Foucault, ele vai falar nos seus livros muito sobre isso, sobre a ideia de vigiar e punir, né? Sobre o controle que a escola, as prisões, os hospitais, o exército, a polícia exercem sobre aqueles que estão debaixo do controle deles. E hoje nós temos uma coisa assim, o Covid, por exemplo, colocou todo mundo para dentro de casa. Você pode sair sem máscara? Pode. Você pode não querer usar álcool gel, não aceitar a vacina chinesa lá, que o Dória quer que você aceite. Enfim, a decisão é sua. As consequências também, você vai ter que escolher. De tal maneira que essas questões que envolvem poder podem trazer consequências. Eu tenho o poder de não aceitar usar máscara. Tudo bem, eu acho que posso. Mas posso também ser preso, por quê? Porque tem alguém que acha e pode mais do que eu. Mas não é só isso. Existem questões subjacentes por trás. O que está por trás, na verdade, desse vírus, desse Covid-19? Né? Quais são os interesses? Ou será que isso é só teoria da conspiração? Bom, é uma maneira de controle.
né? Quem está por trás, o Trump acha que é a China, né? Mas esse poder, esse biopoder de controlar a anatomia de quem vai nascer, o controle da natalidade, por exemplo, ou o controle da morte, né? Desligar um aparelho, países que permitem a eutanásia, né? Ou controle de doenças, ou talvez o uso de doenças, né? A chamada guerra biológica, guerra química, aquela que o Bush dizia que o Saddam Hussein tinha, nunca conseguiu provar, mas a gente sabe que pode ser usado. Foi usado na Primeira Guerra Mundial, aqueles gases lá que matavam o pessoal dentro das trincheiras. Enfim, todas essas inovações científicas da química, da biologia e hoje da bioética, da genética, né? São relações de poder com profundas raízes filosóficas, com o tempo serão também culturais. Talvez seja normal no futuro você escolher um filho atlético ou uma moça que seja uma mega nadadora. Cada época tem seu regime. Mas a questão é, para onde nós caminhamos? Covid, Terceira Guerra, China, direita, esquerda, nova ordem mundial, globalismo, domínio do Estado, liberdade, fim da família. São questões que você terá que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Se não for você, serão seus filhos, né? Ou então, você pode permanecer dentro da sua caixinha, confortavelmente, sem questionar, né? Uns permanecerão dentro do armário, outros permanecerão tentando lutar contra essas determinações externas, né? Mas isso tudo depende de você ter consciência do que está acontecendo. Beleza? A gente vai se ver ao vivo e conversar mais sobre isso. Um beijo no coração.